Tem uma frase do Boaventura de Souza Santos que eu gosto bastante, que ele traz essa questão da diferença, a importância do direito à diferença. Ele fala que a gente tem o direito a ser igual sempre que a diferença nos inferioriza, mas a gente tem o direito a ser diferente sempre que a igualdade nos descaracteriza. Quer dizer, é o direito a ter percebido a especificidade que caracteriza um grupo que está historicamente excluído e que traz essa riqueza para as instituições. Riqueza essa que o Brasil ostenta muito mais que outros países. Então, é fundamental que a gente veja por esse viés. Hoje a gente vai ter várias instituições, várias iniciativas que vão trazer as suas perspectivas. Tudo isso, como a gente está falando, é potência, é para a gente poder perceber por onde ir. E eu desejo aí que a gente tenha uma manhã bastante produtiva, agradecendo mais uma vez o espaço. Obrigado. Para entender assim, o que a gente tem que fazer, se a gente tem que capacitar melhor, se a gente tem que dar espaço, se a gente tem que brigar por espaço dentro das empresas. E muito do que eu ouvi das empresas, né, lá no trabalho que eu faço na Zumbi, é que, primeiro, que assim, não sei onde encontrar profissionais negros, eles não vêm para o meu processo seletivo. Né? Segundo, quando vem, a qualificação é baixa. Ou então, assim, tem muitas empresas que até falam assim, não, a gente tem uma quantidade significativa de negros dentro do nosso quadro de profissionais, mas quando você olha, né, os níveis hierárquicos, existe uma barreira invisível, às vezes visível, mas existe uma barreira que faz com que muitos desses profissionais negros não consigam evoluir dentro dessas empresas. Eu, como profissional negra, eu tive a oportunidade de estudar na universidade pública, de falar inglês, enfim, hoje está numa posição de gerência. E isso não é o que acontece na maioria das vezes quando a gente fala da população negra. E, por esse motivo, eu sentia muito a síndrome do filho único. A gente fala isso dentro da rede de profissionais negros. Então, olhar para o lado, eu não tenho outros profissionais negros trabalhando junto comigo. Isso me fez buscar um trabalho social. Então, hoje eu faço parte do comitê executivo da rede de profissionais negros. A gente existe como rede desde 2016. E a nossa missão é trabalhar conexão dos negros com o mercado corporativo. É muito importante entender que a especificidade nos fortalece, não nos separa. Mas essa questão da marca inclusiva, eu falo que esse trabalho de engajamento, essa conscientização, a gente chama na Empregue Afro de trabalhar a marca inclusiva. A gente já passou pelo estágio do RH de trabalhar a marca empregadora. A gente está no momento de trabalhar a marca que é amada, que tem essa experiência com o consumidor, e a maioria da população negra é consumidora. A maioria da população negra é a maioria das pessoas que estão tomando as decisões de compra hoje. É a hora e a vez da população negra de ocupar, pelo percentual que nós somos, pela maioria da população economicamente ativa, que toma as decisões de compra e que, graças a Deus, orixás, quem vocês acreditarem, está começando a pressionar as marcas com a força das redes sociais para se ver representado nas propagandas e nos cargos de liderança nas empresas. É isso que a gente quer. Eu acho que não só os HRs, mas os gestores devem comungar desse senso de como fazer um algo inclusivo real e fazer com que ele seja do dia a dia, da nossa função, da nossa transformação diária. Quando eu olhar um departamento e aquele departamento não tiver nenhuma diversidade, que seja em gênero, que seja, em etnia, que seja em vários aspectos, alguma coisa eu devo questionar no mesmo minuto. Até a eficiência do departamento. Então, eu acredito, tem um top-down aí que é necessário vir, olha, nós estamos abertos a entender o que é inclusão, mas eu acredito que tem uma boa responsabilidade aí dos gestores, que no final do dia você pode apresentar candidatos, mas eles que escolhem. Além do engajamento da liderança, do que a Rachel falou brilhantemente, eu tenho visto uma força dos grupos de afinidade. E da BASF eu conheço, estava lá, né? Posso falar. E as pessoas negras que já estão na empresa como grupos, e tem grupos de pessoas com deficiência, de mulheres, mas esses grupos de diálogo, de afinidade, também ajudam a pressionar a liderança, o RH, a comunicação, porque, de fato, o maior desafio que eu vejo para a promoção
para o desenvolvimento de profissionais negros é esse olhar dos gestores, é o olhar de quem está em cima. A gente tem 1 a cada 20 gerentes, numa média, 1 gerente negro a cada 20 gerentes brancos, numa média de gerência nas 500 maiores empresas do país. Ser branco não é ser neutro nessa sociedade. Qual é a importância de ser branco numa luta por equidade na questão de negros, na questão racial? E qual a importância de ser homem também? Não é à toa que a ONU tem a campanha He4She. Qual o papel de ser homem? O que é ser homem na relação de gênero? Qual é o papel da masculinidade? Então, quando a gente fala de cultura organizacional e pensamento e outras ferramentas, tem que pensar esse olhar da empresa nas pessoas que estão nessa posição de liderança, né? Qual o papel que elas têm para desempenhar? E trabalhar essa alta liderança também com esse olhar de trazer, de ascensão também dos profissionais negros. Dessa questão da meritocracia, porque era o grande argumento contra os programas de ação afirmativa nas universidades. Lembra? A discussão era, vai cair o nível acadêmico, a excelência acadêmica. Então, é preciso entender o que, de fato, tem de concreto, né? E como pensar esse conceito? Porque quando a gente vê os alunos que vêm de programas de ação afirmativa nas universidades, caiu o nível acadêmico. Todos os estudos mostram que ou foi igual ou foi superior o desempenho deles. Né? Então, dá essa oportunidade do ponto de vista meritocrático, concordo plenamente, uma vez lá dentro, com meritocracia, mas pensar que ela faz parte de uma oportunidade que vem também para quem, passando por todos esses desafios, inclusive da periferia, chegou ali, né, no processo seletivo também. Né? Empresas, acreditem no engajamento. Sem engajamento interno, sem essa conscientização interna, não tem candidatos que a gente apresentem que vão ser aprovados no processo seletivo e nem profissionais negros que vão ser promovidos. Então, engajem-se. Assim como a ONU tem o He4She, como o nosso amigo falou, que são homens que puxam mulheres para os cargos de liderança, a gente podia criar uma hashtag White for Black. Os brancos, que é a maioria aqui nessa plateia, estou muito orgulhosa e muito feliz que esses brancos impulsionem os negros para os cargos de liderança. Eu acho bacana a gente entender um pouco mais o que é equidade e trazer isso para dentro de casa. Empresas, acreditem muito nas entrevistas às cegas. Não levem em consideração universidade, formação. Tira isso do currículo. Entenda um pouco da história de vida de cada pessoa, como a própria Rachel colocou aqui, né? Acho que é importante a gente tirar esse viés, porque aí você vai descobrir muitas potencialidades ali. Olha para a tua cultura. Assim, olha para o que de fato acontece no dia a dia, olha para como são as relações, né? E olha para como de fato a questão da equidade étnico-racial e de gênero ela acontece na sua empresa, porque se a cultura também, né, não for trabalhada para a gente, para fazer a inclusão, o processo de inclusão não acontece genuinamente. Entenda quem você é como instituição. Isso é fundamental para que você possa avançar, não olhando o problema como se estivesse fora e como um problema dos negros, mas sim algo que é da sociedade brasileira, da qual você faz parte e que estrategicamente precisa refletir todo mundo para ser democrática, para ser vencedora.